Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal de fé para juntos tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Meditando no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, do 1 até o 13, eu achei vários ensinamentos que se aplicam profundamente para os nossos dias. Eu quero compartilhar com cada um de vocês esse ensinamento que veio ao meu coração. No versículo 1, nós encontramos o seguinte texto: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Veja que nos nossos dias, hoje, nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo dentro de nós. E isso é um grande diferencial quando nós permitimos que o Espírito Santo faça morada em nós e direcione os nossos passos. Prosseguindo no versículo 2 diz: Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, ou seja, Azarias saiu para se encontrar com Asa, que era o rei. Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Olha, há quantos que hoje também estão na mesma situação, estão sem Deus. Na verdade, estão sem o Deus verdadeiro, estão servindo ao seu próprio Deus. O que é o seu próprio Deus? Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu tipo físico, pode ser um programa de TV, pode ser o seu time de futebol. Tantas coisas ocupam o lugar de Deus na vida daquele que ainda não tem o Deus verdadeiro. Aqui, no versículo 2, nós percebemos a preocupação de Deus para com aquele povo em levar um profeta para revelar a sua vontade para aquelas vidas e falar a verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas preferem ser iludidas, caminharem literalmente para uma vida sem Deus, para o inferno, se distanciarem de Deus, porque não querem ouvir a verdade. Mas aqui o rei Asa e todo o povo deu ouvidos à voz do que o profeta estava dizendo. E algo que é muito maravilhoso é quando nós lemos que o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. O fato é que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e cheguem à salvação. Por isso há muitos homens e mulheres que estão ministrando a palavra por aí afora, para que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. O grande problema é que muitas pessoas não aceitam a verdade, não querem a verdade. Repito, preferem continuar vivendo na mentira. E quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele deixa ser encontrado por nós. Diz também no versículo 4 que na sua angústia eles se voltaram para Deus, se voltaram para o Senhor. Então, será que é necessário chegarmos a tempos de angústia? Tempos de dor, de tristeza? Há problemas que todos nós vamos passar na vida porque faz parte do sol vir para os justos e injustos. Mas há outras situações a qual nós nos submetemos em função de ações que temos tomado que nos levam por essa estrada da angústia, da tristeza, da dor, coisas que às vezes nós perdemos porque caminhamos por essa estrada que nos leva à perdição, porque não estamos com Deus, porque não buscamos ao Senhor. E, infelizmente, há muitas pessoas que começam e quando o sucesso vem, quando a sua vida começa a ser abençoada e ter o que buscavam em Deus, e infelizmente muitos não estão buscando o espiritual em Deus, estão buscando o carro, a casa, o casamento e tantas outras coisas, mas se esquecem de buscar ao Senhor em primeiro lugar. E quando essas coisas lhes são acrescentadas, o primeiro passo é: já não tenho mais tempo para o Senhor. E aí, os dias de angústia fatalmente virão, seguramente virão, por uma ação equivocada. E algo também que eu acho interessante no versículo 6 diz que nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. E os tempos que nós estamos passando, exatamente dessa forma está ocorrendo. As cidades estão se destruindo, as pessoas estão se destruindo, estão se digladiando, estão matando por causa de um pisão no pé. Tanta tolice tem levado o homem a se destruir e a matar.
E diz no versículo 8 que assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Olha que maravilha, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, e nesse caso aí, esse rei Asa, ele se encheu de coragem porque valorizou a profecia, valorizou o que estava sendo dito por Deus, acreditou e ele se encheu de coragem. E quando, nos dias de hoje, que o Espírito Santo habita em nós e quando você aceita Jesus como Salvador, automaticamente o Espírito Santo já está em você, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor pregando, não sou eu falando aqui, mas é o Espírito Santo de Deus quem nos convence disso, quem te convence disso. Então, algo logo acontece que é o enchimento, é a plenitude da coragem. E quando há coragem, quando o Espírito Santo nos convence disso, atitudes e ações são tomadas imediatamente. E a primeira atitude que ele tomou foi arrancar, quebrar todos os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim. Olha, quando nós nos convertemos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, há muitos ídolos, há muita sujeira, há muita coisa que deve ser jogada fora de forma imediata. E o Espírito nos convence disso, e quando você sentir no seu coração que algo deva ser cortado, mesmo que seja algo de estimação, que já esteja há muito tempo contigo, quando o Espírito te convencer, faça o que ele está determinando e corte da sua vida. Porque assim você verá a plenitude do Senhor e a grandeza do Senhor sobre a sua vida. E em seguida, diz no versículo 8 que ele restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Ou seja, ele restaurou. Nesse momento em que estamos cheios do Espírito, nós tomamos coragem, nós arrancamos o que é errado e passamos a viver uma vida de restauração. E eu sei que muitos que estão ouvindo esse áudio hoje estão precisando de uma restauração. Talvez alguns ainda não tenham recebido Jesus como Salvador. Outros começaram uma carreira da fé, mas se perderam no meio do caminho. Sabem que precisam restaurar o seu altar, precisam recomeçar a sua vida espiritual. Então hoje é o momento de reiniciarem isso, de restartarem a sua vida. E eu passo imediatamente para o versículo 12, que diz assim: fizeram um acordo de todo o coração e toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Diz no 15 que todo o povo se alegrou com o juramento, pois fizeram de todo o coração. Então, no versículo 13, diz que essas pessoas seriam mortas. E eu digo que aquele que não tem o seu altar restaurado, aquele que não tem o Deus verdadeiro, que não se entregou ao Senhor, ao Deus verdadeiro, esse está morto. Ele não vive, porque a sua expectativa é meramente carnal, é meramente terrena e passageira, não está ligada ao que é espiritual, o que é principal, o que é sobremaneira excelente. Então viverão eternamente buscando bênçãos de Deus, buscando bênçãos terrenas, buscando apenas aquilo que satisfaz no momento aqui, mas não o relacionamento de plenitude para com o Senhor. E eu passo para 1 João capítulo 5, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, hoje é o dia de você restaurar o seu altar diante do Senhor, aplicando a sua vida nessa passagem, entendendo o que foi escrito no livro de Crônicas, capítulo 15, e entendendo o que está escrito aqui em 1 João sobre vencer o mundo, o que é nascido de Deus, esse vence o mundo por causa da sua fé. Hoje é o dia de você restaurar o seu altar diante do Senhor, de um recomeço, verificando, rechaçando tudo aquilo que te prendeu até hoje, para que essas coisas sejam retiradas da sua vida e haja plenitude da sua vida diante do Senhor e para com o Senhor. Eu quero orar neste sentido.
em nome de Jesus. Pai, que nesse áudio as pessoas sejam impactadas por restaurarem a sua vida e a comunhão contigo, ó Deus, que elas saiam desse caminho de inércia, que saiam de um caminho terreno, achando que tudo é natural, que tudo acaba por aqui, ou então o que vale mais são as migalhas, Senhor, de bênçãos que acontecem. É apenas uma cura, é apenas um carro, é apenas uma casa, apenas um casamento, apenas, porque é muito mais do que isso, Senhor. Restaurar o altar, Senhor, é viver em plenitude e comunhão com o Senhor. E essas demais coisas, Pai, que são bênçãos, serão acrescentadas automaticamente por causa do amor que há no coração pelo Senhor, Deus, porque é isso que o Senhor vê, é o coração do homem, porque muitas pessoas estão conquistando nesta terra, Senhor, mas não te conhecem, não sabem quem é o Senhor e não têm uma vida restaurada no seu altar, Senhor. Ajude que cada pessoa tenha essa consciência e aqueles que ainda não te receberam como Salvador, que hoje seja o dia de entregarem as suas vidas ao Senhor, confessar os seus pecados e se entregarem completamente a Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero profundamente que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se assim foi, compartilhe, comente, participe e principalmente ore por nós, ore por esse trabalho, para que nós sejamos bênção na vida de todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Espero te ver numa próxima oportunidade, em nome de Jesus.